Olá, meninas! Bem-vinda ao Mami à Beça, esse espaço reservado para a gente falar sobre amamentação, sobre coisas do cotidiano. Eu separei alguns temas hoje para a gente poder falar e eu queria falar sobre mitos e verdades. Sabe aquelas crenças limitantes que todo mundo diz para a gente e a gente acredita? Sim, hoje vamos jogar por terra algumas dessas crenças ou mitos, né? Crenças limitantes ou mitos que dificultam e algumas vezes são tão fortes, são tão carregadas de uma falsa verdade que às vezes impedem essas mulheres de levar essa amamentação para frente por acreditarem numa coisa que não é real. Bom, dentro disso daí, nós vamos falar hoje sobre mama. Sim, mamas. Ah, mas tem muita coisa sobre mamas? Tem muita coisa legal. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar, o primeiro mito, que eu acho que vale a pena a gente colocar bem claro, é o tamanho das mamas. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que acredita que só pessoas que têm seios maiores é que conseguiriam eventualmente amamentar um bebê ou levar até uma criança, né? Ou então amamentar gêmeos. E o negócio é, o tamanho da mama, gente, não faz nenhuma diferença, de verdade. Então, mesmo meninas que têm seios bem pequenininhos, bem retinhos e coisa e tal, são capazes? São, gente. Para pensar. Várias mulheres, eu não sei no seu ciclo de amizade, mas eu tenho várias amigas e que têm seios pequenininhos. Se você considerar as famosas, pensa assim, tipo, sei lá, na Bela Gil, que é uma menina que tem, por exemplo, pouco peito, etc e tal, ela também amamenta, e amamenta muito bem, né? Então, assim, como saber, né, que um mesmo seio pequenininho é capaz de amamentar normalmente? A teoria é a seguinte: tamanho da mama, normalmente o número de glândulas, a quantidade de glândulas e o formato das glândulas e toda essa parte é meio que padrão, é comum a todo mundo. O que normalmente modifica é a quantidade de gordura, de tecido adiposo que fica no entorno dessa mama, entendeu? Então, na hora que começa a gestação, por exemplo, e que a mulher, você nota que já tem um começo de aumento de tecido mamário. Você já reparou? Né? Tá gestante, dói um pouco o peito, depois você começa a notar que o peito fica mais volumoso. Ali naquele momento ainda não tem leite, é só a glândula se desenvolvendo ainda mais, sabe? Já se preparando para a futura amamentação. Então, e o que faz a produção, realmente a produção, não é então o tamanho, nem, né, esse tecido adiposo que tem no entorno da mama. O que vai fazer a grande diferença daquilo ali é a sucção do bebê, sim, porque se o bebê consegue pegar, eu até fiz um desenho é ótimo, amei uma mama para ilustrar a nossa explicação. Muito bem, faz de conta que essa é a mama hipotética. Muito bem, se o bebê consegue abocanhar a areola, que é essa área normalmente mais escurecida que fica no entorno, então, normalmente o bebê vai abocanhar a areola e o bico do peito, ele vai colocar todo esse conjunto dentro da boca. E é esse massagear, principalmente na areola, é que vai fazer com que produza prolactina e ocitocina para prolactina para produzir mais leite, ocitocina para fazer a ejeção desse leite e é um mecanismo retroalimentador. Quanto mais amamenta, mais mais vai produzir leite, entendeu? Então, assim, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que a mama, ela não é exatamente ela não é um reservatório de leite. A mama, né, a glândula mamária toda, ela é uma fábrica. Então, a maioria do leite que o bebê vai mamar, ele é produzido meio que na hora. Então, começou a estimular a sucção, esse leite vai descer, né, vai ser produzido e vai pro neném. Então, não necessariamente precisa daquele peito grande, engurgitado, entendeu? Para você ter uma amamentação muito boa, entendeu? Então, você vê, às vezes, principalmente depois de passar dos primeiros dias, que nesses primeiros dias, às vezes, é comum mesmo
o peito fica cheio, coisa e tal, mas com o passar dos dias, o que vai notando é que o próprio organismo vai se organizando, ele vai se controlando de alguma forma e ele vai produzindo a quantidade de acordo com a demanda do bebê. Então, assim, por isso que mães que colocam bastante o neném para mamar, que deixam a livre demanda e coisa e tal, e que o bebê tem essa pega correta, que faz o estímulo correto, por isso que elas conseguem amamentar, às vezes, consegue amamentar muito bem e esse peito não precisa ficar engurgitado. Ele normalmente só fica cheio demais, excessivamente cheio, no começo da amamentação. Depois o próprio organismo vai se organizando e ele vai produzindo a quantidade que esse bebê precisa. Bebês que mamam mais, mãe vai produzir mais e assim vai funcionar. Então, assim, um mito muito importante é esse mito do tamanho dos seios. Porque realmente não é questão do seio ser pequeno que essa mulher não vai conseguir amamentar o filho pelo tempo que ela desejar, se quiser até 2 anos ou mais, se ela desejar, é totalmente possível, tá bom? Uma outra coisa, um outro assunto que eu reservei para a gente poder quebrar esses mitos, né, essas crenças limitantes sobre a amamentação, em relação ao formato de mamilo. Porque tem uma crença de que alguns tipos de mamilo não permitem que a mulher amamente. Eu admito, eu tinha essa crença. Eu tenho o bico do peito plano, então, como são os bicos? Vamos começar do princípio. Quais são os tipos de mamilos? Muito bem, ele pode ser normal, que ele tem um biquinho e coisa e tal, né? Ele pode ser plano, né? O mamilo plano é aquele... Dá pra ver? Deixa eu ver. Acho que sim, né? Como se ele fosse reto mesmo, né? É que o bico dele não se projeta. Além disso, ele pode ser invertido. O invertido é tipo para dentro, como se ele formasse um formato de umbigo, sabe? Então, existe uma crença muito forte em algumas mães que têm o mamilo plano ou que tenham o mamilo invertido, de que ela não vai conseguir amamentar, porque o neném não vai abocanhar o bico do peito e etc e tal. Eu falo por mim, já contei aqui no nosso canal que quando a minha filha nasceu, eu cheguei a usar um intermediário de silicone, que foi... Deixa eu pegar. Este. Dá pra ver? Deixa eu ver. Assim dá pra ver? Não sei. Bom, vou fazendo vários movimentos aqui para ver se algum dá pra ver. Bom, era isso. Ele fazia esse bico do peito aqui, que o meu era plano. Mas a verdade é que eu não recomendo, e eu acho que não existe mais uma recomendação muito forte para a utilização desse intermediário de silicone, porque, como eu falei, esse intermediário, por mais que ele facilite no início, depois ele causa confusão de bicos no neném, então o neném não reconhece o seio da mãe como um bico, né, para ser mamado, ele só reconhece o intermediário de silicone e ele tem que ser higienizado, tem que ser fervido. Eu achei que foi uma coisa que não valeu a pena não, sabe? Não recomendo de forma nenhuma. Mas, de toda forma, o que a gente precisa saber sobre... mas e se eu tiver um bico plano, né? Ou se ele for invertido? Como que eu vou lidar com isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, 90% das mulheres vão ter o bico do peito normal, sem nenhuma dificuldade. Então, 90% das mulheres não vão sofrer desse problema. Os 10% restantes, né, na qual eu incluo, a gente tem algumas alternativas que a gente pode fazer para não ter esse problema. Então, algumas coisas como, por exemplo, você pode fazer uma pequena massagem no bico do peito, um pouco antes do neném mamar, porque isso vai ajudar a produzir, né, para colocar para fora
esse bico do peito. Uma outra coisa que a gente pode fazer é tocar levemente com gelo, com uma coisa friinha. Algumas vezes o estímulo geladinho, ele faz o bico do peito ir para fora. Então, assim, só dar uma encostadinha, coisa leve, gente, coisa rápida, só para ele ficar protuso. Na hora que ele sair, fica mais fácil para o bebê abocanhar, você passar no narizinho, no lábio superior do neném, para ele poder abocanhar. Uma outra coisa que você pode fazer também, às vezes o seu bico nem é tão plano assim, ou não é tão... mas ele tá cheio demais, ele tá, sabe, tá tudo muito cheio. Então, o que você pode fazer? Tirar um pouquinho desse leite, né, até para deixar a auréola mais macia e tudo mais, porque isso também vai ajudar a deixar o biquinho do peito mais protuso, mais para fora. Algumas coisas também. Cuidados. Para quem tem bico plano, mas principalmente para quem tem o biquinho invertido, uma coisa que é essencial depois das mamadas é você limpar bem, secar bem com pano seco. Por quê? Porque na hora que ele deixar, não é nem deixou de mamar, parará, ele naturalmente vai voltar um pouco para dentro. E aí, para você não ter esse problema, você seca. Por quê? Porque se ele vai sujinho, de leite, coisa e tal, isso pode deixar úmido, e toda vez que fica úmido, fica quentinho, fica lá dentro, aumenta a chance de ter algum tipo de infecção mamária, né, uma mastite, alguma coisa assim. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, principalmente para as mamães que têm esse biquinho do peito invertido, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. Uma outra coisa importante, durante a gestação, gente, não precisa ficar puxando. Tem muita gente que fala assim, fica treinando, fica puxando, que é para quando o neném nasceu, o bico do peito já tá para fora. Não precisa, gente, durante a gestação. Por quê? Porque se você ficar, às vezes, manipulando demais, primeiro que não vai transformar seu peito, né? O peito, que ele é daquele jeito, esse negócio de fazer uma massaginha é uma coisa de segundos, de pouco antes da mamada. Então, você fazer isso meses antes, né, de ter o neném não justifica. Corre o risco de você, além de não modificar o formato do seu bico do peito, corre o risco de você machucar, de tanto ficar manipulando, e também o estímulo excessivo ao bico do peito, ele pode produzir ocitocina e pode levar a contrações uterinas antes da hora. Então, não tem necessidade. Uma outra coisa que você pode fazer, aí sim, depois do nascimento do neném, aí sim, você vai poder fazer alguma coisa. Então, assim, para você que tem o bico plano ou que tem o bico invertido, aliás, pensando bem, acho que para todas as mães, né? Eu acho que essas dicas valem para todas as mães, mas principalmente para essas que estavam achando que eventualmente não conseguiriam amamentar seus bebezinhos muito bem, porque tinham essa particularidade na mama. A primeira coisa primeiro, tenha confiança. A natureza é muito sábia, gente. Naturalmente, o bebê vai procurar o seio, você vai fazer aquela pega, como a gente já explicou. Então, você extrai um pouquinho de leite só para diminuir essa tensão da auréola e tudo mais, para ela ficar mais macinha. Você vai encostar no nariz do neném, no lábio superior dele. Ele naturalmente vai abrir a boca. Na hora que ele abrir a boca, você vai encostar o peito e a auréola no lábio inferior do neném, e ele vai abocanhar. Na hora que ele abocanha, o ideal é que ele abra bem a boca, ele abocanhe totalmente a areola e consiga fazer esse movimento, porque é ele que vai fazer a maior produção de leite. Então, primeiro, esteja confiante. Saiba que mesmo que se o seu bico do peito for plano, alguma coisa assim, você vai conseguir colocar essa areola e o bico do peito dentro da boca do seu neném. E naturalmente, na hora que ele fizer o movimento de sucção, esse bico do peito tende a ficar protuso, né? A sair,
e facilitar a amamentação. Uma outra coisa que você pode utilizar, trouxe para cá também. Esse também é massa. Eu sempre indico. Você pode utilizar a conchinha de amamentação. Vocês já viram essa conchinha? Eu não sei se eu já mostrei. Acho que não. Eu só falei sobre ela. É uma conchinha, uma parte dela é... Menina, não sei que material, um plástico que pode ser fervido. Eu normalmente higienizo com sabão em barra de coco. Então, uso uma bucha só para fazer a higiene dos produtos de neném. Então, essa bucha fica separada e coisa e tal. E depois eu fervo. Essa outra parte aqui é uma parte de silicone. Já tá bem usadinha, viu, gente? Que foi a minha. E aí ela encaixa. Deixa eu ver se dá pra ver se tá encaixando. Encaixa bem. Tantã. Ah, é uma outra particularidade dela também. Ela possui esses buraquinhos aqui, olha, de ventilação. Esses buraquinhos de ventilação é para não ficar abafado. Então, o que ocorre? Peito. Deixa eu ver, aqui dá para ver. Quando você coloca aqui, primeiro que o bico do peito, deixa eu ver se dá para ver, mais ou menos. O bico do peito, ele não esbarra em nada. Então, isso dá um conforto muito grande, principalmente nos primeiros dias, viu, gente? Porque nada esbarrando no bico do peito é uma alegria. Depois, então ele dá um conforto, depois que o excesso de leite pode ir pingando, esse excesso de leite a gente não utiliza para alimentação do neném, né? Porque ele fica ali, ele pode se contaminar, fica muito tempo, suor, etc e tal, não é legal. Mas essa concha de silicone, ela ajuda também a formar. Dá para ver que ele fica até mais protuso, fica mais para fora. Ele ajuda também a formar. Então, isso é uma outra coisa que você pode utilizar, a concha de amamentação. Normalmente a recomendação é 30 minutos antes de você amamentar, você já pode colocar, porque ele ajuda a formar esse biquinho do peito, né? Uma coisa importante, então, evitar utilizar outros bicos. O que seriam outros bicos? Mamadeira, chupeta, o intermediário de silicone que eu mostrei. Por quê? O que acontece? Por que a gente fala sobre outros bicos? Tanto a mamadeira quanto a chupeta e o intermediário de silicone, eles confundem às vezes o neném, entendeu? Porque o neném, vamos dizer que você tá lá, o bico do peito da gente é relativamente molinho, ele tem um cheiro específico, ele tem uma característica, não sei, né, toda própria. E aí, de repente, você coloca, tipo, chupeta ou mamadeira. E isso daí, não são todas as crianças, conheço crianças também que utilizaram chupeta, que utilizaram mamadeira, e tudo bem, vida que segue. Mas o que é preconizado? Se você puder, não utilizar a mamadeira, se tiver que dar outros leites, eventualmente. Então, a primeira alternativa seria tirar o leite da mama da mulher e oferecer no horário que ela não esteja. A gente vai tendo um capítulo sobre como tirar esse leite e fazer essa jogada. Ou então, se tiver eventualmente que dar um leite que não é o materno, né, uma fórmula, alguma coisa assim, o preconizado é utilizar um copinho, entendeu? Ou então tentar fazer com o neném ao peito da mãe, colocar tipo um tubinho mesmo. E esse tubinho ele pega, né, do potinho de leite e ele vai direto para a mama. E para a mama, eu vou mostrar foto depois disso para vocês. E ali o neném vai mamando no peito, mas ele vai tomando esse outro leite. Mas voltando. Então, evite dar outros bicos, né? Porque tanto o bico de silicone, quanto o bico da mamadeira, quanto a chupeta, todos eles podem confundir o neném. Então, o neném está acostumado com aquela, né, contato com a forma de ser do bico do peito da mãe,
e aí de repente você coloca outros bicos, aquilo pode realmente, sinceramente, confundir a criança, e dependendo da criança. Eu falo pela minha, por exemplo. Eu coloquei um intermediário de silicone quando eu ainda estava na maternidade, e depois isso gerou mesmo uma confusão, e ela demorou um tempo para aceitar o que era o meu peito sem o silicone, sem esse intermediário de silicone. Então, assim, não acho que é uma boa, não. Eu acho que o intermediário de silicone, de verdade, eu não vejo hoje uma indicação para eles. Mesmo a pessoa que tenha um bico invertido ou coisa e tal, a experiência que eu tenho hoje é, se você fizer esses truques, ou colocar o nenenzinho para sugar, mesmo que no começo tenha um pouco mais de dificuldade, tem mesmo, mas ele vai conseguir sugar. Uma outra coisa que é importante vale a pena para todo mundo ter a bombinha elétrica. Vale comprar, vale pedir emprestado, vale até alugar. Tem lojas que vendem, que alugam, várias cidades têm, né? Porque como a utilização tem um período relativamente curto, tem muita gente que aluga. A minha eu comprei de segunda mão, é um modelo Medela. Deixa eu ver se dá para ver. Deixa eu mostrar aqui. Mas tem vários modelos no mercado, vários modelos. Eu gostei muito dessa. Na verdade, algumas amigas já tinham utilizado antes, já tinham, né, me indicado essa como uma alternativa muito boa. Eu comprei a minha de segunda mão, foi de uma prima do meu marido antes de ser minha. E eu achei assim uma coisa muito prática, principalmente, por exemplo, porque eu, né, tinha um bico plano. Eu achei fácil, porque serve para você estimular um pouquinho. Então, às vezes, você pode ordenhar o leite antes, né? Deixa eu ligar aqui para vocês verem como é que funciona. Deixa eu ver se eu coloco. Dá para ver? Deixa eu ver se dá para ver. Deixa eu pôr mais forte um pouco. A sucção mais forte. Acho que aí fica mais fácil de ver como que é o funcionamento. Gente, essa bombinha, ela não é só para quem tem bico invertido ou bico plano, não é para todo mundo mesmo. Eu acho uma praticidade muito grande, e eu acho que vale cada centavo, de verdade. Eu acho que vale cada centavo. Acho que muitas coisas a gente, quando está esperando o neném, a gente compra algumas coisas e acaba às vezes nem utilizando, faz o quarto lindo, o neném dorme lá, mas a verdade é que eu acho que a bombinha de tirar leite, que eu carinhosamente chamo de ordenhadeira, eu acho que tipo assim, é muito, muito, muito bom. Então, você pode ordenhar o excesso de leite, né, para evitar que ele empedre. Então, mesmo se às vezes o neném tá pequenininho, ele não tá mamando todo o leite, você tá se sentindo desconfortável, você pode utilizar. Fora que ela também dá essa estimulada no começo para deixar o bico mais protuso, mais fácil, sabe? Então, eu acho uma mão na roda. Deixa eu ver o que mais que a gente... Deixa eu voltar aqui, porque senão vai cair. Pronto. Muito bem. Uma última coisa. Tenha paciência. Gente, o próprio movimento da boca do neném já vai ser o suficiente para estimular essa saída do bico do peito, sabe? Então, assim, ele vai mamando e você vai notando que com o passar dos dias, cada hora o bico do peito fica mais protuso, fica mais para fora. Então, assim, é uma excelente coisa. Um outro mito, uma outra crença limitante que é muito comum entre as mulheres, e eu acho que assim, dessa que eu falei, eu acho que é a mais forte, é a que a mulher que fez redução mamária, ela não consegue amamentar. E isso era uma crença muito forte, até muito
no meio médico, né, na área de saúde, tinha essa informação muito forte, mas estudos já mostraram que não é bem assim, não. Então, assim, tem muitas particularidades de acordo com quando foi feito isso na vida da mulher, então qual foi a técnica que foi utilizada, se a redução mamária foi uma pequena redução, se foi uma grande redução, então isso tudo entra na jogada. É um assunto polêmico, muitos profissionais ainda insistem em dizer que a mãe que fez redução mamária no passado não vai conseguir amamentar, ou pelo menos não vai conseguir amamentar exclusivamente, o neném de alguma forma precisaria de uma fórmulazinha para dar uma complementada. Então, assim, o que a gente tem a dizer aqui nesse momento é que é muito importante. Sim, é possível amamentar. Sim, na maioria das vezes, são raríssimos os casos em que essa mãe não vai conseguir amamentar. Teve um estudo muito importante que aconteceu em 2010 e foi publicado pela Sociedade de Cirurgia Plástica do Reino Unido, e que mostrou que de 1950 até 2008 foram feitos estudos com várias mulheres, e não mostrou uma dificuldade significante daquelas mulheres que fizeram a cirurgia mamária em amamentar. Então, o que mostra que, na maioria das vezes, essa dificuldade está muito mais psicossocial, porque a mulher foi instruída, algum profissional ou até mesmo algum familiar ou até mesmo a própria mulher acredita que ela não vai conseguir amamentar porque ela fez essa redução mamária no passado. Então, assim, e isso não é uma verdade, não tem uma comprovação. O que pode acontecer, o que muitas pessoas argumentam e embasam essa crença de que a mulher não conseguiria amamentar, é porque, dependendo da retirada, poderia se retirar tecido glandular, etc. e tal. Mas a verdade é que estudos mostraram que as cirurgias mais recentes, elas são muito mais, elas preservam muito mais o tecido. Então, há um cuidado muito maior em se retirar, às vezes, a areola, fazer o corte em T, que é o mais comum, né, o T invertido, mas retirando só o tecido adiposo e tentando preservar ao máximo essas glândulas e toda a terminação nervosa, e etc. e tal. E um outro estudo também mostrou que quando a cirurgia ela já tem mais que 5 anos que ela foi realizada, que é a maioria das mulheres que vão amamentar, elas fizeram cirurgia há mais de 5 anos. Então, que nesse período é o suficiente para o organismo já se recuperar, e os próprios hormônios da gestação, eles vão desenvolver as glândulas que já tem, às vezes vão ampliar, né, outras glândulas, e dali sim, você vai ter uma capacidade de amamentar. Então, assim, não é que 100% das mulheres, mas uma parte significativa dessas mulheres vai conseguir amamentar normalmente o seu bebê, entendeu? Desde que ela siga aqueles passos básicos, né? Que é se cercar de pessoas que são a favor da amamentação, mas isso qualquer mulher, né, gente? Não é só também a que fez a cirurgia de redução mamária, mas se cercar das pessoas que são a favor da amamentação, que te passam tranquilidade, que apoiam e que acreditam que aquilo vai dar certo. Eu acho que isso daí é muito, muito, muito importante. Uma outra coisa também, a mulher tem que estar descansada. Não, uma mulher muito cansada, exausta, realmente fatigada, ela tem muito mais dificuldade de produzir leite, isso naturalmente, independente de ter feito cirurgia ou não. Então, ela precisa estar descansada, ela precisa também se alimentar bem, se hidratar bem, tomar bastante água. Não, mulher que amamenta, gente, ela faz amizade com garrafa de água, viu? Onde ela vai, tem uma garrafa de água. A pessoa dá bom dia e leva um copo de água, porque a mulher que amamenta, realmente, ela precisa de muita água. E o lance de não introduzir outros bicos artificiais. Isso daí também para ou introduzir minimamente, né, na verdade. Mesmo que você queira introduzir o que a gente fala é o seguinte: bicos artificiais. Se você
quiser oferecer chupeta ou uma mamadeira ou alguma outra coisa, é fazer o mínimo possível. E sabendo que, ao ofertar outros tipos de bico, quer seja a chupeta ou quer seja a mamadeira, isso vai necessariamente impactar na amamentação. É muito mais difícil ter uma amamentação prolongada e quando se utiliza a mamadeira e a chupeta. Não é que seja impossível, não. Eu mesma, a minha filha usou a chupeta, mas a gente, nesse começo, por exemplo, a gente utilizou muito pouco a chupeta, quase nada. Então ela pegava no sono, a gente tirava a chupeta e depois sempre minimizando a utilização disso. A mamadeira realmente ela não utilizou, mas assim, eu conheço pessoas que ofereceram a mamadeira e na maioria das vezes a experiência mostra que quando você oferece a mamadeira para a criança, há uma tendência da maioria das crianças desistir do peito, que é muito mais difícil de sugar, e ir para a mamadeira. Então, não é que é proibido, na maternidade nada é proibido. O que as mamães precisam saber, até para pesar se elas querem isso ou não, é saber se ao ofertar esse tipo de recurso para os filhos, que elas podem sim estar minimizando a chance de conseguir uma amamentação prolongada. Minimizando, não quer dizer que não vai acontecer. Eles só preconizam que não se utilize um bico, né? Outro bico que não seja o seio materno para estimular cada vez mais, né? Porque senão a criança às vezes fica cansada, ou realmente faz a confusão de bicos mesmo. Mas aí voltando. Então, em relação à redução mamária, fica então aquela ideia. Não se limitem, não pensem que a amamentação não vai acontecer porque houve uma redução mamária, entendeu? É possível, sim, na maioria das vezes, levar essa amamentação adiante, amamentação exclusiva, mesmo tendo feito uma redução mamária. E umas perguntaram já também sobre a colocação de silicone mamário. O silicone também é totalmente possível. Mãe que usa silicone consegue amamentar? Sim, não é. Na maioria das vezes o silicone é colocado mais profundo, né? As glândulas ficam mais superficiais, o silicone é mais profundo, então não há impacto nenhum. O máximo que vai notar é que às vezes fica mais engurgitado, alguma coisa assim, mas tudo normal, dá para lidar. Então, assim, mesmo com mulheres que têm implantes de silicone, a amamentação segue normal, não precisa se preocupar, tá? Um outro mito que é muito recorrente também é que muitas mulheres acreditam que se o peito não está cheio mesmo, tipo aquele peito, igual nos primeiros dias, que ele está bem engurgitado, bem redondo, que o peito que não está cheio, ele não está produzindo leite suficiente para amamentar esse bebê, o que não é uma verdade, porque a gente tem que lembrar que a mama, ela não é um estoque, né? Ela é uma fábrica. Então, quando o peito está cheio demais, na verdade, é um momento ainda que o corpo está se adequando, os hormônios, né, a mamada e coisa e tal, o bebê ainda mama muito pouco, mas à medida que esse bebê vai crescendo, vai fortalecendo, vai mamando mais, e o próprio organismo vai se organizando, esse excesso de leite, né, que deixa o peito tão duro, tão cheio, ele vai desaparecer. Você vai ter um peito que vai estar muito mais controlado, muito mais adequado. Então, assim, algumas pessoas, na hora que chegam lá para um mês e meio, que começam a notar que não tem mais aquele peito cheio como era nos primeiros dias, começa a achar que não está tendo uma produção de leite suficiente, ou que não vai conseguir levar a amamentação. Então, assim, não fiquem apegadas a esse peito muito cheio. Lembre-se sempre, o peito é uma fábrica, não é um estoque. Então, pode ficar tranquilo, vai dar certo. Uma última coisa, um último mito, né, ou crença limitante, é o seguinte: algumas mulheres acreditam que a amamentação prejudica o seio da mulher. Então, esteticamente falando, sabe?
que algumas vezes, se você pega e não amamenta, então o seio tende a cair menos. O que não é verdade. Na maioria das vezes, o crescimento do seio ocorre, né, já na gestação. Então, a mulher, antes da gestação, ela tem um seio e algumas vezes depois da gestação ele tem um outro seio. Então, os hormônios da gestação já modificam esse seio. Uma outra coisa que acontece é, mesmo para as mulheres que não amamentaram, então às vezes tiveram filho por qualquer motivo que seja, não amamentaram, elas vão notar então que esse seio ficou diferente depois. E depois que o próprio envelhecer, viu, gente? Inevitavelmente, uma pessoa de 40, 60, 80 anos, ela nunca vai mais, não terá mais aquele seio exatamente como era aos 20. Então, assim, o próprio viver, né, já faz naturalmente esse seio ficar um pouco mais caído, naturalmente. Então, não é a questão só de deixar de amamentar para não ter esse problema do seio ficar um pouco caído. Então, a gestação já vai fazer isso, e já vai fazer esse crescimento, depois essa mudança, né, do formato do seio, e depois que o próprio viver já causa essa queda do peito. Não tem como falar muito diferente disso, né? E uma outra coisa também, que no final da lactação, o tamanho do peito tende a ficar semelhante. Então, na hora que você termina a amamentação, desde que seja uma pessoa que não ganhou muito peso, né, da época que ficou gestante até o final da amamentação, há uma tendência do seio a ficar mais ou menos do tamanho que era. A maioria das mulheres relata que depois de amamentar, ela voltou a usar o sutiã, né, encerrando a amamentação, ela voltou a usar o sutiã que ela usava antes de ter o filho, né? Então, assim, a verdade é essa. Então, assim, desde que a mulher não ganhe peso demais, o seio tende a ficar assim, ou às vezes fica até um pouquinho menor, mas não é uma diferença muito relevante, não. Durante a amamentação, sim, você vai notar que esse seio fica maior, então às vezes a gente muda mesmo de sutiã. Mas encerrando a amamentação e a vida seguindo, provavelmente o sutiã volta para ser aquele sutiã mesmo que a gente conhece, que era antes. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram alguns mitos, né, da nossa série Mitos e Verdades. O tema de hoje, então, foram mitos em relação à mama. E eu espero que vocês estejam gostando do nosso canal Mame a Beça. Se quiserem deixar dúvida, sugestões, comentários, deixa aí, pode postar. A gente vai respondendo todo mundo. E é isso. Fiquem com Deus. Beijo.